Boa noite, né, pessoal? Para que horário que vocês estão assistindo, porque isso é online. Hoje nós optamos então pela nossa aula prática. A nossa aula prática vai ser aqui no Museu de Biologia Professor Melo Leitão. E a primeira parte dela eu vou mostrar para vocês a forma expositiva, como que a gente pode avaliar, ver esses organismos e o tipo de avaliação que a gente faz com os bioindicadores bentônicos, utilizando um material mais educativo, né? Que é a minha proposta também quando eu trabalho na linha de ciência cidadã. Eu vou começar falando lembrando um pouco das questões relacionadas à água, que a gente discute tanto lá na nossa palestra. E que a gente precisa discutir quando a gente trabalha com qualidade de água. Um dos primeiros pontos que eu já chamei a atenção ontem e que eu acho importante a gente estar sempre lembrando dele é a questão da disponibilidade de água, né? A disponibilidade de água no planeta, quando a gente está falando de águas doces, um dos grandes problemas é a sua disponibilidade no planeta. Por quê? A gente conhece, a gente estuda isso há muito tempo. Se vocês forem trabalhar com crianças, com estudantes, eles também já sabem, a gente tem noção disso, mas a quantidade de água no planeta, ela é um problema ainda que a gente às vezes não consegue visualizar. E muitas vezes as crianças, os adolescentes não conseguem visualizar. E aí eu vou chamar isso de uma forma um pouco mais lúdica, seria um pouco mais visível. A disponibilidade de água no planeta, então a gente lembrando lá, a gente sabe que o planeta Terra tem muita água, tem, né? Ele tem até mais água visualmente, superficialmente do que terra, né? Só que essa muita água, qual que é a principal questão relacionada a ela? A grande parte é de água salgada. Quando a gente fala que a grande parte é de água salgada, já considerando, descartando isso, qual que é a principal questão que está associada a isso? É a questão econômica. Por quê? Tem como usar água salgada para nossas atividades? Com sal? Não, né? Primeiro que ela não tira, por exemplo, num uso comum que é para se hidratar, ela não te hidrataria. Segundo, que se você for usar uma água com sal numa indústria, ela vai causar problemas nas máquinas. Então, a água salgada ela não é adequada para o nosso uso, isso a gente já sabe. Só que tem como tirar sal da água, isso todo mundo já sabe também. Então, tem como desalinizar? Tem. Então, por que a gente não considera a água salgada como uma água de uso de abastecimento? Porque é economicamente inviável. Vocês imaginam, então, a gente começar a depender dela, isso pensando em mundo, tá? Pensando no planeta Terra, em todas as pessoas. Porque é óbvio que tem ilhas que não têm a fonte de água doce. Então, essas precisam desalinizar. Mas vamos pensar em termos de abastecimento mundial. Em termos de abastecimento mundial, a gente não tem como considerar economicamente viável usar água do mar. Pensando em trazer a água para o continente, né, ter que criar puxar ela para o continente e ainda tirar o sal dela. Isso não seria economicamente viável a nível mundial. E aí a gente desconsidera essa água salgada quando a gente pensa no abastecimento. Então nós vamos visualizar essa disponibilidade, só para a gente ter uma noção, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês, simular o que seria a água toda do planeta. Vamos imaginar que toda a água do planeta está dentro dessa proveta. Essa proveta tem 500 ml. Então, 500 ml representando porcentagem total de água do planeta, que a gente sabe que é muito. A gente sabe que a maior parte dessa água é salgada, e é essa água que a gente não vai considerar. Se a gente tirar toda a água salgada representada aqui, que representa 97,5% aproximadamente de água, se a gente tirar isso tudo daqui, nós vamos ter o que nós chamamos então de água doce, ou seja, água sem sal. E aí, essa seria a nossa água doce. 12,5% em 500 ml, pensando em 2,5%, tá? 12,5 ml, né? Falei errado. Então, isso seria, lembrando lá, em 500 ml, 12,5 ml seria a água doce. Só que a gente também sabe que a água doce não está toda disponível para nosso uso, né? Parte dessa água está no lençol freático, tem como usar? Tem, mas quando a gente tira a água do lençol freático, a gente afeta as águas superficiais, além de que a água também não está totalmente distribuída. Nós temos a vantagem de ter o aquífero Guarani, por exemplo, mas ela não está distribuída no mundo de forma que todos teriam acesso. Tem parte dessa água que está nas geleiras, é a maior parte dela também. Descongelar a geleira para usar também não é viável, né? E a outra parte está no processo de evapotranspiração. Então, parte dessa água está na forma de vapor, né?
Então, se a gente tirar toda essa porcentagem que está na forma de vapor, que está sendo usada também por nós, que está nas geleiras, que está no lençol freático, a gente vai ter o que a gente chama de água doce disponível. Que aí seria isso daqui, ó. Não dá nem para ver, né? 0,6 ml aproximadamente de água, tá? Isso representaria a água doce. E aí que vem essa questão, aquela questão de disponibilidade, que a gente está acostumado de ver em gráfico, e quando a gente vê assim fica muito mais visual. Está grande lá. Quando a gente consegue comparar, se isso fosse toda a água da terra, isso aqui estaria em nossos rios e lagos, aí sim a gente tem essa noção de como que isso é pouco. E é esse pouco que a gente ouve muito falar, a água do mundo está acabando. Vocês achariam mesmo que a água do mundo está acabando? A gente, quando fala água do mundo acabando, quando as pessoas falam, né, a gente não fala isso. Elas estão se referindo especialmente à água doce disponível, né? Elas não estão se referindo à água do mundo. A gente sabe que a água faz parte de um ciclo e que ela não está acabando. Inclusive, a quantidade de água disponível na Terra, ela se modifica muito pouco. Ela se modifica em tempos longos. Então, isso não está modificando. O que está modificando é o que está entre compartimentos. E isso está afetando, então, a disponibilidade para o nosso uso, né? Essa é uma questão muito importante que a gente sempre tem que estar lembrando quando a gente está trabalhando com água. E é basicamente sobre isso que nós estamos falando nesse curso, sobre aquela mínima porcentagem de água doce disponível. Quando a gente fala água doce disponível, aí vem o problema, porque é naquela porcentagem ali, aquele pouquinho que eu mostrei para vocês, que está acontecendo a maior parte dos problemas, que a urbanização e as modificações que o homem estão causando estão afetando justamente, diretamente aquela porcentagem. E é daquela porcentagem que a gente tira para o nosso abastecimento, para os diversos usos que a gente faz. Então a gente está usando aquele pouquinho que tem e a gente está poluindo aquele pouquinho que tem. Basicamente é com base nisso que a gente visualiza, trabalha então nessa avaliação de qualidade de água. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa avaliação. E aí, lembrando que a gente está fazendo essa avaliação de uma forma que a comunidade possa usar. Então, sentada no que possa ser utilizado em ciência cidadã. Que outras pessoas, não só cientistas, possam avaliar. Então, por isso que a gente está fazendo isso de forma mais simplificada. E aí, nós vamos, então, discutir como que essa poluição que está afetando aquela pequena porcentagem de água está atuando. E aí que vocês vão observar esse banner. Por isso que esse banner está do meu lado aqui. Nós nos dividimos em 3 tipos principais de ambientes. Os ambientes que nós chamamos de referência, né, que são aqueles ambientes que seriam a nossa referência do que tem de melhor em termos de ecossistemas aquáticos para uso, que ficaria um tratamento mais barato e mais viável. Os ecossistemas que estão alterados, ou seja, aqueles que já sofreram um tipo de alteração e por isso já nos oferece menos bens e serviços ecossistêmicos, e os ecossistemas impactados. E eu vou mostrar como que isso vai acontecendo agora, tá? Aqui uma foto, então, de exemplos de rios que passaram por esse processo e a gente vai ver isso como funciona aqui. Os ecossistemas que nós chamamos de referência são aqueles, então, com mínimo ou quase sem influência humana, principalmente. São aqueles que estão na sua forma mais natural, na verdade. Então, representando aqui ecossistemas que têm mata ciliar bem preservada, e aí a gente vai lembrar ali da importância da mata ciliar. Ela estando aqui nesse entorno, ela funciona, ela tem várias funções, mas ela funciona especialmente, nós vamos chamar a atenção disso, como uma proteção. Então, por isso até se dá o nome mata ciliar, remetendo a cílios dos olhos. Assim como os cílios protegem os nossos olhos, então se vier alguma coisa, quando a gente fecha, vier poeira, quando a gente fecha os cílios ajudam a filtrar isso, a mata ciliar ela vai ajudar a filtrar o que vem de fora para o rio. Então a presença da mata ciliar é muito importante e ela vai estar ali em todos os ecossistemas aquáticos, principalmente porque esse ambiente ele é uma troca entre o ecossistema terrestre e aquático, ele vai estar mais úmido, então naturalmente vai ter árvores mais frondosas crescendo ali. Está recebendo nutrientes também dos 2 ecossistemas. Então, essas árvores mais frondosas que formam a mata ciliar ou a vegetação ripária, elas vão ajudar a proteger o rio, nós vamos chamar a atenção disso. Rios em referência ou rios mais próximos de naturais, por ter proteção, eles acabam sendo um pouco mais diversos no seu fundo, eles mantêm uma diversidade de sedimentos, pedra, cascalho, areia. É lógico que isso vai depender muito do tipo do formato geológico daquela região,
mas no seu geral esses ecossistemas eles mantêm uma certa diversidade. E é essa diversidade que vai afetar os organismos que nós estamos trabalhando. Então, ecossistemas com mata ciliar preservada, diversidade no seu sedimento do fundo, eles vão tanto nos fornecer bens e serviços para nós humanos, que podemos tirar a água mais barata, por exemplo, como eles vão manter uma maior diversidade de organismos. Então, eles vão ter uma alta biodiversidade também nesses ecossistemas. E esses ecossistemas, eles vão parecer com isso aqui, tá? Isso aqui eu tirei de água de rio para a gente ter um pouco de noção de como que isso funciona. Esse rio era um rio que tinha mata ciliar preservada e que estava em condições de referência, ou seja, o mais próximo de natural. É muito difícil hoje em dia a gente ter ecossistemas naturais, né? E esse ecossistema de referência, ele vai ter um fundo diverso, então o meu aqui ele tem pedrinha, tem cascalho, tem folha, tem galho, provavelmente pedras maiores, tem alga, tem uma diversidade maior. E quando a correnteza passa, ela pode até carregar algumas coisas que são mais leves, tipo as folhas, os grãos de areia. Mas mesmo assim, esse ecossistema, ele mantém a água que, num tratamento mais barato, ela vai ser a mais adequada para o nosso uso. É o que a gente chama de água mais, a água mais acessível, a água ideal, águas desses ecossistemas. Em termos de sedimento no fundo, a gente pode até pensar que não faz diferença. Por exemplo, se você for nadar no rio, se tiver diversidade, pode até parecer para você ou para as crianças, por exemplo, não parece muito agradável, porque você vai pisar em pedra, vai pisar em galho, mas vamos imaginar agora para organismos, para aqueles que estão vivendo aqui dentro. Então, aqui eles vão ter mais proteção, mais alimento. Com isso, a gente vai ter uma diversidade maior de organismos. Então, esse rio vai nos fornecer bens e serviços ecossistêmicos, porque ele tanto nos fornece uma água mais econômica e mais acessível, mais barata para tratamento, como ele nos fornece alimentos, se a gente pensar que esse rio vai ter mais peixe, por exemplo, tá? Só que aí, qual o primeiro problema que acontece no rio? Se a mata ciliar é tão importante, o primeiro problema é a retirada dela, que é o que aconteceu nesse segundo caso aqui e o que está representado aqui. Geralmente em função do uso e ocupação da terra. O homem, ele precisa de água, ok? Então a gente vai chegar com as nossas cidades e vai sempre, as cidades quando elas são construídas, elas sempre estão associadas a rio, para ficar mais fácil da gente chegar na água e para a gente tirar essa água mais barata para a gente, tá? Só que aí, quando a gente chega perto do rio, a gente tende a construir alguma coisa. Nesse caso aqui, eu representei por pastagens, por agricultura, né? Mas urbanização, construir nossas indústrias, ou simplesmente chegar para puxar essa água para a nossa cidade, a gente começa naturalmente a desmatar. Então a gente começa naturalmente a tirar a mata para se aproximar. E quando a gente tira essa mata, a gente começa com um dos grandes problemas dos rios, que é o assoreamento. Como que isso acontece? Quando você tira a árvore, a terra que antes estava fixada pela raiz e pela vegetação, ela fica solta, são as chamadas áreas de erosão. Essas áreas de erosão, então, começam a levar terra para dentro do rio, porque elas estão desprotegidas, então a chuva, o vento, a correnteza do próprio rio vai escavando e vai começando a levar terra. Então vai começando a levar um sedimento mais fino, lama, areia, que vai se acumulando no fundo do rio, o que nós chamamos de áreas de erosão. E essa lama, areia, formando bancos aqui no fundo do rio, então vai causar o que com o rio? O rio vai ficar com outra aparência baseado naquele. Isso aqui é um rio assoreado, tá? Um rio alterado, que a gente está chamando de alterado. Ele pode ainda não ter nenhuma influência direta de esgoto ou de lixo, mas ele já tem essa alteração nas características principais dele. O fundo começa a ficar coberto de lama, areia, apenas sedimento fino, tira aquela diversidade, né? Quando tira aquela diversidade e essa lama, areia, ela é mais fina, quando a correnteza passa, o que que acontece? Essa lama e areia é carreada e aí o rio apresenta essa característica. Ele fica amarronzado, né? Fica cor de barro, barrento. Esses rios barrentos normalmente são rios assoreados, então tem muito sedimento fino, ou rios então que já estão alterados. Essa água, como vocês podem imaginar olhando para ela já vai precisar de um tratamento maior, ela já vai ficar um pouco mais cara para a gente levar então para abastecimento humano. Então ela já não é tão barata para a gente, já perde um pouquinho esse serviço ecossistêmico. O fundo
cheio de areia e lama, então sem diversidade, fornece menos alimento, fornece menos proteção para os organismos. Então aqui também vai perder diversidade de organismos. Então esse ecossistema já nos fornece menor quantidade de bens e serviços. Água um pouco mais cara, menos alimentos, se a gente pensar que vai ter menos peixe no rio, por exemplo, tá? Para finalizar, qual o próximo processo que os rios sofrem geralmente é a urbanização intensa. Então, além de desprotegidos, de não ter mais proteção de mata, esses rios começam a receber alguma influência da urbanização. Aí pode ser aqui representado por uma cidade, né? Aqui também representado por uma influência num rio de cidade. Pode ser esgoto, que é o principal, esgoto doméstico, esgoto industrial, mas pode ser também agrotóxico que vem das plantações. Então, o tipo de influência não necessariamente vai ser só da urbanização intensa de cidades, mas é óbvio que essa urbanização intensa associada à indústria e associada ao esgoto doméstico sem tratamento vai ser um dos principais, tá? Então ele vai sofrer essa influência, ele vai ficar o que nós chamamos de ecossistema impactado ou ecossistema poluído. Esse ecossistema, ele vai ficar com essa característica aqui, ó. Então aqui a gente tem o rio recebendo esgoto, recebendo lixo, recebendo agrotóxico, seja o que ele está recebendo dejetos de mineração, ele vai ter essa aparência normalmente, que é o que a gente costuma ver dentro das nossas cidades, tá? Rios totalmente poluídos, que não nos fornecem bens e serviços. Pelo contrário, rios como esse começam a nos trazer problemas, doenças associadas e outros problemas relacionados à poluição, tá? Então, esse rio, por exemplo, um tratamento para abastecer não é utilizado ainda. Se precisar, vai precisar de um tratamento muito maior para abastecimento. Esse fundo mantém diversidade? Não. Ele mantém organismo aqui? Mantém. Mas normalmente os organismos que se mantêm num fundo desse não vão mais nos trazer algum bem como alimento. Na maior parte das vezes vai nos trazer problemas como as doenças, tá? E é esse tipo de avaliação que a gente vai fazer com base nos nossos bioindicadores bentônicos, então utilizando os macroinvertebrados. Através das modificações locais que vão acontecer nos ecossistemas, então um ecossistema mais próximo do natural, que seria o ecossistema em referência, um ecossistema alterado, que seria aquele que já recebeu principalmente impacto do assoreamento, e um ecossistema impactado, que é aquele que já recebeu impacto de esgoto, de impacto direto de rejeito, por exemplo. Então ele vai perdendo, ganhando. Vai perdendo essas características naturais e é através dele que nós vamos avaliar as modificações através dos macroinvertebrados bentônicos. Então a gente consegue classificar essas modificações utilizando esses organismos como bioindicadores de qualidade de água, então. E aí, agora nós vamos falar um pouquinho deles, né? Vocês ontem já viram fotos, né? Já viram imagens, nós vamos tentar hoje mostrar isso de novo, chamar a atenção de como isso pode ser atrativo até para estudantes de educação básica, e nós vamos tentar mostrar de verdade, inclusive daqui a pouco indo lá no Rio, aqui no museu, e mostrando como que isso funciona, tá? E aí nós vamos começar lembrando daquela classificação de sensibilidade. Como que a gente usa eles como indicadores? Nós vamos ter desde organismos sensíveis, organismos tolerantes e organismos resistentes à poluição. Os organismos sensíveis seriam aqueles que estariam mais associados aos ecossistemas de referência. Como eu já expliquei ontem, na verdade a gente não avalia só pela presença não, né? A gente avalia pela diversidade deles, pela distribuição. Mas aqui nós vamos só mostrar quem que seriam esses sensíveis de novo, tá? Vamos começar pelo primeiro deles, dos EPTs então, né? Que são os sensíveis. Efemeróptera, Plecóptera e Tricóptera. O primeiro deles é o Efemeróptera. O Efemeróptera, ele que recebe o apelido de escorpião da água. E tem como curiosidade ser efêmero, da onde vem o nome dele, né? Efêmero dura pouco, o Efemeróptera ele dura pouco na fase jovem, que é essa fase que a gente trabalha com ele. Lembrando que esses três aqui são insetos, né? Então todos três têm fase jovem aquática e fase adulta terrestre. E nós estamos falando da fase aquática.
O efemeróptero, aqui representado pelo meu bichinho de pelúcia, seria esse daqui, tá? Qual característica que a gente avaliaria no efemeróptero principalmente, que chama mais atenção? Brânquias bastante desenvolvidas na lateral, tá? Eles têm essas brânquias bem desenvolvidas e eles têm a característica, muitas vezes, e é daí que vem provavelmente o apelido deles, de ficar na pedra e ficar nessa posição e sacudindo aqui a cauda, né? Quando eles fazem isso, eles lembram o escorpião, por isso esse apelido, nenhuma relação com escorpião mesmo da terra, tá? Daí que vem o apelido. E também por ele ter um pouco, às vezes, alguns grupos, não todos, ele ter as garras, né, como se fossem as garras um pouco mais para frente, que são essas primeiras aqui, tá? Mas ele não, as patinhas dele um pouco mais desenvolvidas. Isso lembra um pouco, talvez, um escorpião, mas em uma relação, mais uma vez, com o escorpião da terra. Eu vou pegar depois o plecóptero e vou mostrar para vocês, ele pode ser confundido com o plecóptera, que é o próximo dos EPTs, o próximo dos sensíveis, tá? Mas eu vou explicar para você, eu vou mostrar para vocês qual a principal diferença entre eles muito em breve. Lembrando que o efemeróptero ele é um bicho que pode aparecer tanto em ecossistemas lóticos, rios, ecossistemas de água corrente, como em ecossistemas lênticos. Então ele é um bicho que pode aparecer em lagoas, em rios, e ele vai estar mais associado ao fundo, mas ele vai passar, às vezes a gente vai ver ele nadando, mas ele vai estar muito mais associado ao fundo do rio. Segundo, então, vamos lá para o plecóptera. O plecóptera, eu vou ficar com o efemeróptero na mão só para ficar mais fácil de mostrar essa diferença. O plecóptera seria, então, o que nós chamamos de cachorrinho d'água. Na verdade, ele recebe vários apelidos, pelo que eu conheço lá em Minas Gerais, tá, gente? Pode ser que ele receba outros apelidos aí pelo Brasil. Chamam de paquinha, de tesourinha, por causa disso aqui. E nós adotamos, para trabalhar com a educação ambiental, o cachorrinho d'água, que a gente achou mais simpático, apesar de não ter nada a ver com cachorro. Então a gente acha que talvez esse apelido seja relacionado ao nado, né? Que ele nada parecendo cachorrinho, que ele passa mesmo no fundo do rio mesmo. Então seria o nado do cachorrinho, provavelmente. Plecóptera, qual que é a característica principal? Primeiro, é bastante sensível. É um organismo típico de águas frias, então áreas montanhosas, onde as águas são mais frias, ele vai ter mais condições de se adaptar. Ele também é um organismo típico de águas bastante oxigenadas e por isso ele é um bom indicador. Normalmente ele vai estar sempre relacionado a águas que têm bastante oxigênio. E é um bicho típico de rio, de ecossistema lótico, então ele vai estar sempre em água corrente. Não vai encontrar plecóptera em lagoa, em lagos, por exemplo. As brânquias do plecóptero, diferente do efemeróptero, é aí que eles se diferenciam, elas são abdominais, tá? Elas são um pouco menos desenvolvidas, elas são abdominais. Olhando para os dois bichinhos de pelúcia assim, ou olhando para a foto que vocês têm aqui, para a foto até confunde um pouco mais. Mas se for um bichinho de pelúcia, talvez vocês nem vão achar que eles são tão parecidos assim. Mas quando encontrar ele no rio, aí sim, provavelmente vocês vão ter dificuldade. Especialmente porque quando a gente fala em avaliar rio com macroinvertebrado, como indicadores, a gente trabalha com organismos acima de 5 milímetros, então eles são pequenos, né? 0,5 milímetros, na verdade, eles são um pouco pequenos. E aí, às vezes a gente não consegue diferenciar. Então o que vai me chamar a atenção são as brânquias. Por quê? Algumas pessoas, que eu estou chamando a atenção disso, algumas pessoas podem até pensar, quando observam, que esse aqui tem 3 filamentos caudais e esse aqui tem 2, tá? Só que pensa que esse efemeróptero aqui, ele bateu numa pedra e quebrou esse do meio. Aí ele ficou com 2. Então não dá para diferenciar por isso, tá? Por isso que a gente usa as brânquias. Sempre lembrando, brânquias mais desenvolvidas nas laterais são dos efemerópteros, brânquias menos desenvolvidas no abdômen são dos plecópteros, tá? Enfim, vamos continuar com os nossos sensíveis. Então esses são os nossos escorpião da água, cachorrinho da água. Vamos lá para aquele que a maioria das pessoas acham um dos mais interessantes. Voltando ao plecóptero, porque eu acho que eu esqueci de falar do nome, né? Porque eu acho que eu falei isso ontem, mas só para lembrar mesmo. O plecóptero, asas entrelaçadas com o da adulto, tá? E o efemeróptero eu tinha falado que é o tempo de vida que está relacionado ao nome. E chegamos no tricóptero. O tricóptero é um dos mais interessantes, um dos mais que chamam mais atenção, principalmente pela sua característica de construção de casulos. Na verdade, esse bicho, o nome dele não vem daí não.
trico é pelo, ele tem pelo nas asas quando adulto, tá? Só que uma das características mais interessantes dele é justamente a construção de seus casulos. Como vocês estão vendo aqui na foto, aqui ele está dentro de uma casinha de pedra, esse aqui, tá só as patinhas e a cabecinha para fora. E ele anda no rio carregando essa casinha dele, tá? Então, é uma forma dele se proteger, né? Claro, então viu uma presa, ele entra para essa casinha e às vezes eles usam como forma de alimentar também. E aqui nós trouxemos os nossos, eu vou mostrar um de cada vez porque eles são grandinhos, mas os nossos tricópteros, tá? Esse aqui representando aquele lá, da casinha de pedra. O da casinha de pedra, então, ele constrói esse casulinho como? A própria saliva dele é uma cola. Então, igual o bicho da seda produz seda, esse bicho produz uma cola na saliva. Ele vai pegar essa saliva, vai pegar as pedrinhas no fundo do rio e com a própria saliva ele vai colar, tá? E aí ele vai construir uma casinha perfeita, o que é bastante interessante, e ele vai andar carregando essa casinha. Então o que ele faz? Ele anda lá no rio carregando isso, se ele vê uma presa, ele entra para a casinha, fica e se esconde. Aí não tem perigo mais, ele sai da casinha e sai carregando, tá? Essa casinha então, quando ele vai virar adulto, porque ele também é um inseto que tem fase adulta alada, ele vai entrar aqui, vai colocar uma pedrinha tampando, vai empupar e depois já vai sair como adulto, tá? O tricóptero, então, ele também pode ser encontrado, tanto pode ser encontrado em ecossistemas lóticos quanto lênticos, e ele tem algumas diferenças. Ele não vai ter só casinha de pedra, não. Ele vai ter vários tipos de casinha. Alguns que fazem casinha de pequenas pedrinhas, outros que podem fazer casinha de folha, que são os filóicos, tá? E aí eles são interessantes, que seria representado por esse aqui. Então, sua casinha de folha. O interessante desses de casinha de folha, eu vou ter um para mostrar, para a gente tentar mostrar para vocês muito em breve, é que ele está associado sempre àqueles bancos de folha. Então, às vezes, fica até mais fácil da gente achá-los. Se chegarem no rio e virem aqueles rios que tem acúmulo de banco de folhas, principalmente nas áreas de remanso, nas áreas de água mais parada, ali, geralmente, se tiver tricóptera, se tiver o filóicos, que é o tricóptero da casinha de folha, nessa região, eles vão estar geralmente associados ali. Eles se alimentam de folha e eles aproveitam para se proteger. Então, comecem a observar nesses fundos com banco de folhas se tem alguma folha que está cortada, bolinhas, porque ele corta pequenas bolinhas. Então, se alguém tivesse ido com uma tesoura lá e feito esse corte. Se tiver isso, provavelmente tem filóicos ali. Ele corta 3, 4 bolinhas, prega com a sua cola, com a sua saliva e vai andando com aquela casinha de folha também, do mesmo jeito. Anda com isso, depois ele se esconde se precisar, tá? Então esse também, por isso que é um dos organismos que causa mais interesse. Só como curiosidade, os tricópteros são usados às vezes até para fazer joias, têm sido usados. Então, uma curiosidade interessante. Colocam eles num aquário com ouro, com algum tipo de coisa valiosa, e esses bichos vão colando e aí depois vende essa casinha que ele formou, tá? Então só como curiosidade mesmo. Apelido que nós demos para ele é arquiteto dos rios, por essa capacidade de fazer uma casinha tão perfeita, né? Às vezes pedreiro também, né? As crianças sempre questionam isso, por que a gente não chama eles de pedreiro dos rios, porque eles constroem sua própria casa. Então esses, lembrando, sensíveis, bastante associados a ecossistemas de referência. Vamos lá para os tolerantes, ou seja, aqueles que podem ainda toleram. Então, eles podem ainda se associar em ecossistemas alterados. O megalóptero, então, ele como o próprio nome diz, mega, ele vai ter grandes asas quando adulto, tá? E esse é o que nós chamamos de fortão, o apelido. Por quê? Até no nosso desenho lúdico aqui, ele está como forte, porque ele vai ser o forte desses macroinvertebrados. Ele é o organismo maior, na verdade. Então, ele vai chegar a 12 centímetros de comprimento. 12 centímetros de comprimento é quase uma régua escolar, né? Metade de uma régua escolar. Então, é um bicho muito grande, tá? Daí que ele recebeu esse apelido de fortão e que ele é o grandão. E isso traz ajuda nele numa característica importante. Ele é predador. Ele é um predador de topo, esse organismo, tá? E por que ele vai ser um importante predador? Principalmente, ele é grande, ele é forte e ele é um predador que vai à caça. É um bicho típico de rio, tá? Então, os únicos que vão ser típicos de água corrente são os megalópteros e os plecópteros, como eu disse.
ele vai ser um bicho típico de água corrente. Vai estar normalmente associado aonde a água está correndo, mesmo aquelas corredeirinhas, debaixo das pedras, tá? Porque ali ele está indo à caça da sua presa. Ele é bastante voraz. Então ele vai ficar ali escondido debaixo da pedra, é justamente ali que às vezes o bicho se perde um pouco na correnteza e ele vai lá e pega, tá? Então, e ele se alimenta, então, normalmente dos próprios macroinvertebrados, dos menores e dos mais fáceis, ou às vezes de algum peixinho, de algum girino, ele também se alimenta, esse organismo. Então é um predador bastante voraz. E quando adulto, ele também vai ter asas, ele vai ser terrestre e ele vai ter grandes asas. O megalóptero, ele até lembra um pouco a cigarra, a asa dele, tá? Então, às vezes, as pessoas vão ver onde tem rio, eles grudam na parede, eles são grandes. Às vezes, ele vai lembrar um pouco a cigarra e é esse bicho aqui. E a outra questão interessante do megalóptero é que ele, além de ser esse importante predador e dele ir à caça, quando ele vai virar adulto, ele se infiltra na margem. Então, ele faz um buraquinho na própria margem do rio, se transforma e aí ele sai de lá adulto. Então, é um bicho também bastante interessante, tá? Segundo dos tolerantes, e vai ser tolerante, vai aguentar até um certo tipo de alteração no ambiente, normalmente assoreamento mesmo. O segundo dos tolerantes são os coleópteras, e esse já é mais conhecido nosso. Olhando aqui para a foto, para o desenho, que isso aqui é um desenho, vocês já conseguem lembrar de alguém. Esse, então, é o besouro, né? Eu já tinha falado sobre isso ontem. São os besouros. Nome do besouro cóleo está ligado a essa asa dura que ele tem, fala que é em formato de estojo. Então essa asa que é como se ele guarda o ar, ele pode guardar o ar ali. Então por isso daí que vem o nome coleóptera dos besouros, tá? O besouro da água, ele é um dos que eu falei quando eu falei que nem sempre eles estariam adultos terrestres, apesar de ser insetos. Os besouros da água, por exemplo, eles podem ter adultos aquáticos, eles podem viver a vida inteira na água. São organismos, então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um jovem, né, que seria uma fase jovem do besouro, e na fase adulta, que nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês, ele vai ter essa aparência que a gente já conhece. É um bicho também que pode suportar um pouco de alteração no ambiente e a gente pode ver ele com mais frequência circulando na coluna d'água. Então é um bicho mais visual desses organismos bentônicos. O terceiro dos tolerantes, aí é o único que o nome não está ligado às asas, né? Como eu falei ontem, que todos estão terminados em ptera, são as odonatas. E aí a outra velha conhecida das notas. As odonatas são as libélulas, né? As libélulas, elas são... recebem esse nome, como eu disse, por causa do seu aparato bucal. O nome vem de odonto gnata, odonto dente, gnata mandíbula. E é porque ela tem essa mandíbula bastante desenvolvida. Como vocês podem ver, pode chegar até o meio do abdômen, tá? Essa mandíbula, ela é dobrável, né? Ela fica nesse formato. E o bicho, quando ele quer se alimentar, ela também é uma importante predadora. Quando ela quer se alimentar, ela lança isso, pega e mastiga. É como se fosse um aparato mastigador, tá? Então esse organismo é bastante também um predador também de topo, também um importante predador, na verdade, dos organismos, e por isso que no nosso desenho ele está com garfo e faca, porque é representando essa característica dele de predador. Ela é predadora principal por duas características. Primeiro, o aparato, né, dela, que é bastante eficiente. Segundo, como a maioria dos predadores, os grandes olhos. Ela enxerga muito bem. E no caso das libélulas, esses olhos são realmente bastante desenvolvidos. São um dos melhores olhos dos insetos. Então ela é um bicho que a gente chama, aí, diferente do megalóptero que vai à caça, é o que a gente chama de centro-espera, né? Ela fica nas margens, geralmente, associada à vegetação, especialmente onde a água é um pouco mais parada, e aí quando ela vê o organismo, que ela enxerga bem, ela vai lá e se alimenta. Então por isso que ela é um predador voraz. A libélula, ela se alimenta de pequenos alevinos, então ela é um dos grandes problemas, por exemplo, dos locais que tem criação de peixe, né? Então ela é bastante voraz e ela também se alimenta dos macroinvertebrados bentônicos, tá? Essas são as principais curiosidades também. Então, lembrando que ela vai ter algum grau de tolerância. Então, ela tolera bem algumas alterações. Os predadores têm a vantagem também, tendo presa enquanto tem bicho, eles têm alimento, então elas se mantêm um pouco mais tempo ali.
E por último, e não menos simpático, nós chegamos ao que a gente chama de barata d'água, que na verdade não são baratas, né? Elas são mais ligadas aos percevejos, na verdade, que são os heterópteras. A gente está usando o nome da subordem, na verdade, que são os hemípteras, só para chamar a atenção da característica. Hetero é um grupo heterogêneo, tá? Um grupo que vai ter de todo tipo as baratinhas, como essa daqui, que são a família Belastomatídeo, que lembra muito a barata, apesar de não ter relação. Então, por isso receberam os apelidos de baratas d'água. Mas nós vamos ter aqueles que lembram a aranha, que provavelmente todo mundo já viu, que são aquelas que ficam em cima da coluna d'água correndo, tá? Aquilo ali é um tipo de barata d'água, um tipo de hemíptera, um tipo de heteróptera. Também nós temos algumas que lembram o bicho-pau. Então, eu tenho uma aqui, a gente vai tentar mostrar para vocês, elas também são um tipo de heteróptera, né? Então é um grupo bem diverso, nós vamos ter de vários formatos, por isso que ela recebeu esse apelido. Também predadoras, e elas têm algumas características importantes também. Primeiro, elas são predadoras de topo, porque elas produzem uma enzima. Essa enzima, elas injetam no organismo, essa enzima é um ácido, ela dissolve o organismo e aí ela suga. Como que ela se alimenta então? Também é o que sempre espera, tá? Ela fica lá na beira do rio, geralmente lagoa ou rio, geralmente onde a água é mais parada, também muito associada à vegetação para se proteger. Fica quietinha lá, quando ela vê uma possível presa, ela vai, lança isso aqui, né, agarra o bicho, injeta através do seu aparato sugador a enzima e daí ela suga o bicho, ela dissolve e suga, tá? Então essa é uma característica dela como importante predadora. Para vocês terem uma ideia, a gente tem, por exemplo, baratas d'água, né, da Belastomatídeo, que ela chega a 10 centímetros ou até mais também. E a enzima dela, só para a gente ter uma ideia da potência dessa enzima ela consegue matar um rato de laboratório em experimentos. Então, uma enzima potente. Para o ser humano, não, tá? Ela vai, como é um ácido, ela vai jogar na sua mão, vai machucar. Então, vai ser uma necrose, um machucado local. Não vai ter nenhum problema relacionado a chamar isso de veneno. Não vai atacar o sistema nervoso, não vai atuar dessa forma, não. Então, só como uma curiosidade, porque fica essa curiosidade, né? Então, os heterópteras, eles então vão ser também importantes predadores, e outra característica interessante de curiosidade dos heterópteras é que eles possuem pelos hidrofóbicos nas patas. E daí, por isso que vocês veem eles lá nadando na coluna d'água. Eles conseguem boiar por causa desses pelos, é o que faz eles boiarem, tá? Então, lembrando aqui, esse também vai ser tolerante e por ser predadora também às vezes tolera um pouco mais, porque enquanto tem alimento ela se mantém ali naquele ecossistema. E por fim, nós chegamos então nos nossos organismos resistentes à poluição, ou seja, os únicos que vão conseguir sobreviver num ecossistema totalmente impactado, tá? E aí a gente vai só ter um inseto, que são os dípteras, ou seja, mosquitos, organismos de duas asas. Os dípteras é um grupo muito diverso, então quando a gente fala díptera, tem uma diversidade enorme de imaginar que seriam esses bichos. Só que a gente não usa todos os dípteras como indicadores de má qualidade. Porque se a gente pensar lá no Aedes, por exemplo, o Aedes aegypti, ele está ligado a águas límpidas e paradas, né? Então águas claras. Então não tem como associá-lo à água poluída. E eu vou chamar a atenção então de uma família especialmente, que são os quironomídeos, tá? A família quironomídeo também é bastante diversa, então nós vamos ter todos os tipos de organismos. Mas ela é uma que dá para usar um pouco como indicadora de má qualidade. Por quê? Qual a característica dos quironomídeos que conseguem colocar ele como má qualidade? Eles possuem uma substância semelhante à hemoglobina do sangue. Então eles são vermelhos, cor de sangue. Essa substância semelhante à hemoglobina vai manter mais oxigênio no corpo deles e eles vão conseguir viver mais tempo, então, em águas que tem pouco oxigênio. Isso é uma das características que conseguem colocá-lo como organismo resistente à poluição. Além disso, como vocês podem ver, eles não têm patas muito desenvolvidas, diferente dos outros que nós mostramos anteriormente. Então, o que ele vai fazer? Ele precisa de oxigênio e de alimento, ele se infiltra em onde tem areia, onde tem lama e busca oxigênio e busca alimento, né? Esse corpo mais vermiforme. Com isso, ele se mantém mais tempo em ecossistemas
poluídos. Ele consegue tanto manter mais oxigênio no corpo, quanto ele consegue buscar oxigênio nos diferentes compartimentos. E isso também, lembrando que ele tem, dependendo do quironomídeo, tem vários tipos de alimentação, tá? Quando adulto, ele vai ser um mosquitinho, semelhante a um pernilongo, né? Mais mosquito mesmo, né? Mosca não. Então ele é semelhante ao pernilongo, só que ele não se alimenta do sangue humano. Então ele vai ser um grupo que se alimenta de néctar, então ele não vai ter influência também. Então só para lembrar disso. Provavelmente a gente espera que na aula de hoje a gente encontre justamente esse bicho aqui no museu. É o que pela experiência a gente mais encontra e vocês vão ver ele se mexendo lá provavelmente daqui a pouco. E aí a gente sai dos insetos, tá? E nós temos outros dois grupos que nós chamamos de resistentes, bastante conhecidos e que eu não tenho pelúcias porque as minhas pelúcias são todas de insetos. Que são os anelídeos, ou seja, os organismos com corpo formado por anel, minhoca, principalmente minhoca, por isso que o apelido é minhoca d'água, e as sanguessugas, principalmente. São organismos que são resistentes também e podem aparecer em grandes quantidades em ambientes poluídos. Característica que torna eles assim, se alimentam de matéria orgânica. Então aquele rio que eu mostrei para vocês, aquele rio que vai formando camadas e camadas de matéria orgânica no fundo, porque vai recebendo essa matéria orgânica por causa de esgoto, esse bicho tem muito alimento, então ele se mantém ali. Também tem o corpo vermiforme, é uma minhoca, ou tem aquele corpo vermiforme. Eles vão se infiltrando e também vão buscando oxigênio nas camadas mais profundas. Então eles não têm problema com o alimento e ainda conseguem obter oxigênio, então eles se mantêm ali por mais tempo também, basicamente por isso. E os moluscos, ou seja, os organismos de corpo mole, os caramujos, né? Esses organismos também são resistentes. E eles são considerados resistentes por quê? Porque também se alimentam de matéria orgânica, então, enquanto tem bastante matéria orgânica, muito alimento, e porque eles estão pulmonados, né? Eles não utilizam o oxigênio da água. Então, eles não precisam, se tem pouco oxigênio, eles não conseguem, eles não têm problema para viver ali. Basicamente, gente, esses são os nossos organismos, como eu mostrei ontem na aula. Agora, a gente está mostrando, eu estou mostrando eles aqui de uma forma mais visual, que a gente pode utilizar com estudantes na ciência cidadã, e nós vamos mostrá-los na bandeja de verdade para vocês daqui a pouquinho. Então, um tempo para a nossa aula e a gente vai dar uma continuidade daqui a pouquinho. Até logo para vocês.